O primeiro concílio de Nicéia. Em 325 d.C., ocorreu um concílio de bispos cristãos, na cidade de Nicéia da Bitínia, atual Iznik, na Turquia, o qual foi convocado e presidido por Constantino. Esses bispos, de diferentes regiões do Império Romano, foram reunidos pelo imperador, com o intuito de alcançarem um consenso na Igreja cristã, que encontrava-se cercada de divisões, pois as heresias estavam lutando contra a sã doutrina, que, é claro, não recebeu o apoio dos romanos. O primeiro concílio de Nicéia estabeleceu normas, e discutiu vários temas, e entre eles estavam arianismo, conceitos relacionados ao dogma da Trindade, batismo, Páscoa, tradição judaica, entre outros. As práticas judaicas incomodavam muitos religiosos, por isso o primeiro concílio de Nicéia estabeleceu que elas deveriam ser trocadas pela tradição romana. Todos os irmãos do Oriente, que até agora seguiram a prática judaica, observarão doravante o costume dos romanos, e de vocês mesmos, e de todos nós, que desde os tempos antigos, celebramos a Páscoa junto com vocês. Os costumes romanos, e o imperador Constantino, foram a base da doutrina católica, um fato que pode ser visto, através da guarda do domingo, e do estabelecimento da Trindade cristã. O primeiro concílio de Nicéia foi o primeiro passo para a criação do dogma da Santíssima Trindade. Além disso, ele marcou o início dos concílios ecumênicos dentro do catolicismo, e também estabeleceu o Credo Niceno, que recebeu o apoio do imperador Constantino. Ele foi adotado, no primeiro concílio de Nicéia, com o intuito de se estabelecer uma linha doutrinária dentro do cristianismo. Esse credo se opunha ao arianismo, o qual declarava que Yeshua não era Deus, mas fora criado pelo Pai, sendo assim inferior ao Altíssimo. No entanto, esse pensamento era contra a doutrina defendida pelo Credo Niceno, que acabou predominando, e foi usado como base na liturgia da Igreja Católica. É muito fácil compreender que após a emissão do Edito de Milão, em 313 d.C., o Império Romano passou a apoiar o culto misto, dentro da religião cristã. Ou seja, uma fusão entre o paganismo e o cristianismo, um fato que deu origem ao famoso e influente catolicismo. Com isso a sã doutrina foi sendo rejeitada e esquecida, por grande parte dos cristãos, pois essa foi a principal estratégia de Satanás, que o homem abandonasse a igreja primitiva, na qual havia uma doutrina pura, para seguir conceitos pagãos, e leis que não estão presentes na Bíblia. O arianismo, e a Trindade. Por conta de influências pagãs, a crença trinitária do Pai, Filho e Espírito Santo, passou a ser utilizada por muitos cristãos, no século III d.C., e ela tornou-se uma das bases da doutrina católica. Já o arianismo foi criado pelo bispo Ário, que viveu na época de Constantino. Sua doutrina rejeitava a Trindade, e defendia que Yeshua não era Deus, mas fora criado pelo Pai. Isso gerou uma controvérsia entre os líderes cristãos daquele período, e o arianismo foi considerado uma heresia. O primeiro concílio de Nicéia estabeleceu o Credo Niceno como sendo o dogma correto, e Ário foi condenado juntamente com seus seguidores, e a seguir você verá uma carta do Sínodo, que foi direcionada aos egípcios sobre esta questão. Em primeiro lugar, o caso da impiedade e ilegalidade de Ário, e dos seus seguidores, foi discutido na presença do piedoso imperador Constantino. Foi unanimemente acordado que anátemas deveriam ser pronunciados contra sua opinião ímpia, e seus termos e expressões blasfemas, que ele aplicou blasfemamente ao Filho de Deus. Então um decreto foi emitido, ordenando que todos os adeptos do arianismo entregassem seus livros para serem queimados. O documento também determinou que todos os arianos fossem rotulados de purpúreos, oponentes pagãos do cristianismo. Ário exilou-se na Ilíria, onde permaneceu até 328. Depois disso, ele foi retirado de lá. A questão da Trindade somente foi resolvida após o ano de 362. A Santíssima Trindade foi uma criação da Igreja Católica, que defende a existência de três divindades, além de Maria,
que também é considerada uma deusa, dentro do catolicismo, digna de reverência e oração. O arianismo foi o primeiro grande opositor dessa crença, e ele estava absolutamente correto nesse quesito. Além disso, o judaísmo messiânico também se opõe à Trindade. Devemos compreender que Deus é único, e a sua palavra nos ensina inúmeras vezes isso, pois se Yeshua é Deus, a sua morte na cruz foi falsa, já que Deus não perece, mas vive eternamente. E assim, o seu sacrifício é rejeitado pelos que acreditam na Trindade. Yeshua é anterior à criação do mundo, contudo ele é o Filho de Deus, e não uma segunda divindade, de maneira que Yeshua necessitou de Deus para ressuscitar dos mortos, e o seu reino vindouro foi concedido pelo Altíssimo, tendo dessa forma uma autoridade superior, pois somente há um Deus, que é o Criador de todas as coisas, e apenas um mediador, que é Yeshua, o Filho do Deus Altíssimo. Veremos agora algumas provas dos assuntos mencionados, através das Escrituras. Yeshua é o Filho, e não Deus. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículo 32. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. O Deus de nossos pais ressuscitou a Yeshua, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Atos capítulo 5, versículo 30. Tende em vós o mesmo sentimento, que houve também em Yeshua Hamashia, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Então, lhes falou Yeshua, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. João capítulo 5, versículo 19. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. João capítulo 5, versículo 30. Existe somente um Deus. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua Hamashia, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E o escriba lhe disse, muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele. Marcos capítulo 12, versículo 32. Assim que quanto ao comer, das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Yeshua, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 4 e 6. E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus capítulo 19, versículo 17. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Daniel capítulo 2, versículo 28. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Isaías capítulo 44, versículo 6. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Isaías capítulo 43, versículo 10. Existem muitas outras passagens, que poderiam ser citadas, sobre a não existência da Trindade. Já em relação ao Espírito Santo, que é considerado uma terceira divindade pelo catolicismo, trata-se do poder de Deus, que age sobre o homem, dando-lhe sabedoria e entendimento. O Espírito Santo
não deve ser considerado uma divindade paralela, pois ele provém do Altíssimo. Todos aqueles que se opõem a isso, não acreditam que existe somente um Deus, e acabam transformando o cristianismo em uma doutrina politeísta, veneração de muitos deuses. A Trindade cristã é um conceito diabólico, que fora propagado e estabelecido pela Igreja Católica, e provindo do paganismo. Pois inúmeras falsas religiões têm uma tríade de deuses em seu meio, conceitos que influenciaram muitos religiosos antigos. Vejamos agora as principais delas. A Trindade egípcia possui Osíris, o pai, Horus, o deus Sol e Filho, e Ísis, a mãe. A religião egípcia influenciou inúmeras doutrinas, seitas e sociedades secretas ao longo dos séculos, e ela ainda continua ativa dentro da maçonaria e de várias correntes esotéricas e ocultistas. A Trindade grega possui Zeus, o pai, Atena, a filha, e Hera, a irmã de Zeus. Já a Trindade romana é a mesma, apenas os nomes são diferentes, como se vê na foto. A religião grega e romana influenciaram o catolicismo e muitas outras doutrinas, um fato que pode ser visto claramente na história da Igreja Católica. Algumas correntes filosóficas gregas defendiam conceitos da hipóstase, a realidade, a existência. Ousia, essência, substância, ser. E demiurgo, Deus, Criador. Ou seja, um pensamento em três formas, uma trindade. Conceitos filosóficos podem ser facilmente encontrados nos principais líderes e nomes católicos, através dos séculos. O hinduísmo também possui uma tríade de deuses, e assim como a religião greco-romana, ele pode ter influenciado o catolicismo a seguir uma trindade, pois o helenismo, mistura cultural e religiosa, deixada por Alexandre Magno, esteve presente na história da Igreja Católica. Lembrando que todas essas religiões citadas aqui, incluindo a filosofia, foram criadas muito antes do catolicismo existir. Algo muito importante a ser destacado é que o versículo de 1 João, que mencionaria uma suposta trindade cristã, não é encontrado nas escrituras originais, pois ele surgiu no século XIII, e foi introduzido na Bíblia, somente a partir do século XVI. Através deste fato, chegamos a uma pertinente pergunta: afinal, de onde ele veio então? A resposta é muito fácil de se encontrar, já que ele é proveniente do catolicismo. Compare agora os textos abaixo, de 1 João capítulo 5, versículos 7 e 8. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água, e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Almeida Revista e Atualizada. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água, e o sangue, e os três são unânimes. Nova Versão Internacional. Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, e a água, e o sangue, e estes três concordam num. Almeida Corrigida e Fiel. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água, e o sangue, e os três são unânimes. Nova Versão Transformadora. Há três testemunhas, o Espírito, a água, e o sangue, e os três estão de acordo. Bíblia Judaica Completa. A Bíblia de Jerusalém, que é católica, relata em seu comentário o seguinte:
O texto dos versículos 7 a 8 está acrescido de um inciso, ausente dos antigos manuscritos gregos, das antigas versões, e dos melhores manuscritos da Vulgata, o qual parece ser uma glosa marginal, introduzida posteriormente no texto. E assim, a própria Bíblia Católica afirma que o texto referente a uma suposta trindade cristã não é encontrado nas escrituras originais, pois ele foi introduzido séculos mais tarde, pela Igreja Católica. Deve-se compreender que o catolicismo também usa a trindade para afirmar que Maria é a mãe de Deus, já que os dois dogmas estão interligados e caminham juntos de mãos dadas. Para um melhor entendimento, assista o outro vídeo sobre a questão da trindade cristã, na descrição abaixo.